Será que o diabo está te distraindo e você nem está percebendo? Lá em 1 Pedro 5,8 diz assim: estejam alertas e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Quero te dizer que a estratégia de Satanás, ela é bem simples. É desviar, ou seja, distrair o olhar das pessoas em direção a Deus e voltá-los para as circunstâncias, para que ela acredite que a felicidade dela depende do que está acontecendo ao seu redor ou de outras pessoas. E então, quando as pessoas estiverem completamente desanimadas, ele sussurra no ouvido de Satanás, dizendo que Deus não se importa. Depois ele se inclina em sua poltrona, deixando que a dúvida faça o seu trabalho. Por isso, hoje eu quero te falar sobre 3 tipos de corações: o coração distraído, o coração desanimado e o coração duvidoso. Vamos falar sobre o coração distraído? Quero te fazer pensar: o que será que tem te deixado distraída? E é por aí que Satanás geralmente começa, pela distração, quando ele nos observa e vê que estamos excessivamente preocupadas, ansiosas, cheia de obrigações, cheia de tarefas. Então, há boa chance de o nosso coração não ouvir o chamado de Deus. E afinal, para que Deus nos chama? A resposta está lá em 1 Pedro 5,7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse versículo, ele é um chamado para você confiar em Deus e levar sobre ele, levar em oração todas as suas ansiedades e preocupações e saber que você está sendo cuidada por ele. E embora a distração ela possa não vencer a batalha, mas o fato de nós desviarmos os nossos olhos do que realmente é importante já vai nos deixar vulnerável ao ataque do inimigo. Então já pensa aí, será que algo tem distraído você? E quando eu falo de distração, a gente tem que pensar também que existem as distrações desse lado negativo, ruim, que é a ansiedade, a preocupação, mas existem desejos legítimos, coisas boas que podem se tornar também uma distração na nossa vida. E ao nos distrairmos, nós deixamos de olhar para Deus, deixamos de buscá-lo, não temos mais tempo com Ele, não vamos mais à presença, e então vai vindo o desânimo, que é o nosso segundo coração, segundo tipo de coração, que é um coração desanimado. Quando nós estamos distraídas, o desânimo ele tá ali, bem pertinho. Vem a ansiedade por querer uma resposta, você quer tanto que algo aconteça, ou talvez venha o medo de não dar certo, ou a espera que nunca acaba. E tudo isso vai desanimando o seu coração. E o desânimo, ele nos leva a fazer e dizer coisas que nós nunca pensamos em dizer ou fazer. O desânimo, ele acaba com as nossas perspectivas, embora Deus já tenha feito tanto em nossa vida. O desânimo, ele diz que nós estamos sem esperança e abandonadas. Ele nos tira todos os nossos sonhos. E quando estamos assim, distraídas e desanimadas, não tem melhor lugar para irmos que para os braços do Pai, ir para a presença dele. Busque ao Senhor e permita que Ele dissipe, que Ele leve embora todo o desânimo do seu coração. Quando fizer isso, você encontrará força para um coração desanimado, mesmo se a dúvida for inevitável. Agora nós vamos falar do nosso terceiro coração, que é um coração duvidoso. Ao longo da história, Satanás descobriu que é inútil fazer a humanidade questionar a existência de Deus. E se Satanás não consegue nos fazer duvidar da existência de Deus, ele vai colocar outra sementinha de dúvida no nosso coração, que é a dúvida do amor de Deus. Aí, depois de ter nos distraído, de ter nos desanimado, a tática final de Satanás é a desilusão e a dúvida. E aí Satanás, ele vem sussurrar na nossa mente, no nosso ouvido, dizendo que estamos sozinhas, que estamos abandonadas, que Deus ele já não se importa com a gente, porque senão ele teria se manifestado. E a gente sabe que essa não é a verdade. Nós mulheres parece que a gente tem sempre uma necessidade em querer saber as coisas, em querer compreender,
Nós desejamos um roteiro, que Deus nos dê, né? Um roteiro para a nossa vida. E parece que quando a gente não tem isso, a gente pega a folha de papel e acaba querendo escrever o nosso próprio roteiro. E quando você diz no seu coração, eu preciso saber, Deus, ele diz para você, não, você precisa confiar. E o fato é, enquanto a gente continuar duvidando da bondade de Deus, a gente não vai ser capaz de experimentar o amor de Deus. Hoje, Jesus, ele te convida a lançar sobre ele todas as suas dúvidas, ansiedades, os seus medos e descobrir o quanto ele se importa com você. Ele diz para você hoje, confie em mim, minha filha. Eu sei o que é melhor para você. Então não se esquece disso. O inimigo das nossas almas, o inimigo da minha alma e da sua alma, gente, ele vai fazer de tudo para tentar primeiro nos distrair, depois nos desanimar e por fim causar uma semente de dúvida no nosso coração, do amor de Deus por nós, da bondade de Deus por nós. E quando você se pegar nesse lugar distraída, preocupada, ansiosa, atarefada, você busca reagir. Não se deixe ficar nesse lugar. Coloca um louvor, coloca uma pregação, reage rapidamente, enquanto você está ali distraída, para que você não caia no desânimo e na dúvida. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar com uma amiga que talvez esteja assim, desanimada e precisa ouvir esse alerta, ouvir essa palavra. Amém? Até o próximo vídeo.